Saudações para você que está me assistindo agora, eu sou Isaac Nicolau e hoje eu venho trazer uma resenha acerca de Arsène Lupin e A Agulha Oca, do Maurice Leblanc. Em primeiro lugar, eu acho que é interessante ressaltar que essa resenha é particularmente mais difícil do que as outras. E eu interpreto isso dessa maneira porque Arsène Lupin, ao meu ver, além de ser uma figura ambígua, representa muitos pontos históricos, culturais e sociais que levariam este vídeo a ter uma quantidade muito grande de tempo, mais do que eu consigo upar tranquilamente sem ter vários problemas. Então eu vou tentar me resumir o máximo possível e trazer apenas uma das interpretações às quais eu vejo o personagem. No primeiro livro, que é o Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca, é dito que o Arsène Lupin é um ladrão cavalheiro, ou então gentleman cambrioleur. Existe até uma música, eu não sei se inspirada no Arsène Lupin, ou o personagem que se inspirou na música, mas tá aí uma curiosidade para quem quiser assistir. E, bom, perspectivas em relação ao personagem. Arsène Lupin é a antítese de um Sherlock Holmes, por assim dizer. A antítese de um Poirot, a antítese de qualquer um detetive que tente determinar como que um crime aconteceu e como ele pode ser resolvido. Com o Arsène Lupin é o contrário. Ele comete o crime. E, em muitas das vezes, pelo menos até agora, já que eu não li tudo que tem sobre o Arsène Lupin, a história não vai se passar do ponto de vista dele, da perspectiva dele, mas sim de algum detetive que está tentando solucionar os casos que foram trazidos por ele, que foram gerados por ele. E uma coisa muito presente nas narrativas do Maurice Leblanc, que é o escritor, são truques de narrativa, que são coisas bem básicas, como, por exemplo, aconteceu de um personagem morrer numa sala trancada com a chave dentro e ele tinha uma arma em suas mãos. Todo mundo crê normalmente que é um suicídio, mas aí entra um detetive espetacular em cena, analisa possíveis pistas deixadas assim, vê que tinha uma pegada diferente de todos os tênis e calçados que a pessoa que morreu usava, o personagem que morreu usava, e conclui que aquilo na verdade foi um assassinato. Enfim, é uma explicação simples do que é. E nas obras do Maurice Leblanc, muitos desses aspectos são trazidos à tona. E aí, para além disso, eu venho mencionar que Arsène Lupin, pelo menos do meu ponto de vista, eu não busquei muito a fundo e na busca muito superficial que eu fiz, eu não consegui encontrar nada que corroborasse de fato o que eu venho a dizer agora que é. Arsène Lupin representa muito mais que uma pessoa, mas sim uma classe ou várias classes sociais. Você pode interpretá-lo como a classe trabalhadora, já que Arsène Lupin ele é um mestre do disfarce, ele é especialista em bioquímica, ele é extremamente bom com artes marciais, ele é faixa preta em mais de uma, ele é muito bom com maquiagem, com disfarçar seu rosto, sua voz e, a qualquer momento, se moldar tranquilamente e, acima de tudo isso, possuir todas as coisas que são especiais, por assim dizer, obras de arte ou pedras valiosas e por aí vai, pelo simples fato de que a classe trabalhadora tudo produz, logo tudo ela possui. Dá para interpretar por essa linha de raciocínio Arsène Lupin, mas ao mesmo tempo você conseguiria interpretar ele como sendo a classe burguesa, que rouba e faz com que as pessoas trabalhem inexoravelmente, incansavelmente para elas. Que aí, no caso, seriam os capangas que o Arsène Lupin tem em diversas localidades e muitos contatos que o auxiliam em seus casos para que os seus assaltos ou outras infrações da lei sejam mais facilitadas. E, para além disso, dá para trazer outros pontos, como, por exemplo, o Arsène Lupin, em todos os livros que eu já li até agora, se apaixonar por uma mulher diferente, e daí, por algum motivo, por ter se apaixonado por essas mulheres, os planos dele acabam falhando de alguma maneira, e aí ele é capturado pelo Inspetor Ganimard,
ou então capturado pelo Sherlock Holmes, que seria a cópia caricata e, do ponto de vista do Maurice Leblanc, inferior do Sherlock Holmes, já que ele não tinha autorização do Arthur Conan Doyle para escrever um embate entre o Arsène Lupin e o Sherlock Holmes de verdade, então ele só trocou as duas letras e disse, ó, é um personagem novo, todo mundo finge que acredita. Tá aí o ponto que eu venho a mencionar agora, que é Arsène Lupin se apaixonar por diversas mulheres, durante cada uma das tramas dos livros. Se você interpretá-lo como classe social, você consegue interpretar como a dificuldade que uma classe pode ter de se organizar e os possíveis desejos e tentações que fazem com que a classe em específico não venha a alcançar o seu objetivo, porque ela se apaixonou de maneira muito perdida por algum outro ideal ou objetivo que acabou desviando do caminho que planejara seguir a princípio. Mas se você interpretar o Arsène Lupin como um ser humano, você vai acreditar que o Arsène Lupin é simplesmente um gado. Um gado no sentido de que ele se apaixona, ele perde a sua dama apaixonada, seus planos, ou pelo menos um deles, são frustrados, e daí, com esses planos frustrados, ele se revolta e nasce aí a oportunidade para que um outro livro surja, para que um outro livro venha a ser produzido. Inclusive, existe até uma possibilidade de eu ter pulado um dos livros, porque nesse livro em específico, Arsène Lupin e a Agulha Oca, dois livros são citados, que são os que eu já li, que são Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca, Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, e um outro que é Arsène Lupin, 4 peças. Eu pensei que isso fosse uma peça teatral ou algo assim, mas eu suponho que tenha sido um livro que eu pulei e eu vou descobrir mais futuramente quando eu vir a ler próximos outros livros do Arsène Lupin. Olá, meus nobres espectadores, eu tô passando aqui bem rapidinho só para criar um adendo pro vídeo do Arsène Lupin, esses que vocês estão assistindo agora. Acontece que a obra Arsène Lupin e as 4 peças, eu errei o nome, não existe. O que ocorre, na verdade, é que existe uma peça de teatro chamada Arsène Lupin em 4 atos, desenvolvida pelo Maurice Leblanc, que tinha como objetivo justamente ser uma peça teatral. Pelo que eu encontrei, depois fazendo uma breve pesquisa aqui, existe uma versão digitalizada desse Arsène Lupin, uma peça em 4 atos, na biblioteca da Universidade de Nova York, e aí vocês conseguem encontrar muito facilmente. Basta vocês pesquisarem pelo título Arsène Lupin, uma peça em 4 atos. Então, no mais é isso. Fiquem com o vídeo de volta de onde a gente havia parado. E como eu havia mencionado no início, agora eu vou fazer só uma ressalva bem basicazinha para dar uma ideia geral sobre o que ocorre no livro em questão, ao qual estou fazendo resenha. Acontece um crime na propriedade do senhor de Gesvres. Eu não sei exatamente como se pronuncia o nome dele, mas se escreve Gesvres. E, a partir desse crime, o Arsène Lupin rouba tapeçarias e estátuas desse senhor de Gesvres, e acontecem uns acidentes. Nesse acidente, enquanto ele tenta cometer esse delito, ele é pego em flagrante por uma das pessoas que moram na casa, e ele é baleado, e daí ele precisa encontrar uma maneira de ficar em segurança e garantir que conseguirá escapar em liberdade após esse acontecimento. A história, majoritariamente, vai se passar do ponto de vista de um jovem que se chama Isidore Beautrelet, que é um novo detetive que vem a tentar se opor contra o Arsène Lupin e, como em todos os outros casos, acaba tendo seus ideais frustrados e falhados porque o Arsène Lupin é simplesmente overpower. Se você interpretá-lo puramente como personagem, única e exclusivamente, eu acredito que isso perde a graça, porque normalmente quando se lê, espera-se que o personagem do qual nós estamos analisando a perspectiva ou ponto de vista se saia vitorioso ou pelo menos se mostre bom o suficiente para concluir várias coisas. E o Isidore Beautrelet, ele chega a ter conclusões muito boas e interessantes. O problema é que ele sempre perde para o Arsène Lupin. Quando aconteceu contra o Ganimard no primeiro livro, que é um inspetor que tem um sonho, um objetivo de vida de capturar o Arsène Lupin,
ele também falha. E quando acontece contra o Herlock Sholmes até consegue prender o Arsène Lupin, ele deixa o Arsène Lupin na mão da polícia francesa e ele consegue escapar. Então, interpretando ele como personagem, a história fica um pouco sem graça, porque você está a todo momento analisando da perspectiva do detetive e fica previsível que o detetive vai falhar, ele pode até ter um sucesso, mas o sucesso dele sempre vai ser parcial e o detetive acaba perdendo. Então você sente que o lado do qual você estava lendo perdeu. O lado que normalmente a gente toma partido, ele perdeu. Então a história, ela perde um quesinho assim, bem pequeno, da graça por esses aspectos. E quando isso se repete inúmeras vezes, a coisa fica ainda menos legal, perde ainda mais a graça. Eu pelo menos, perco parte do meu interesse em histórias assim. Então, para fazer um apanhado geral de tudo que aconteceu aqui, Arsène Lupin pode ser interpretado como classe social ou personagem exclusivamente. Várias das coisas que já aconteceram nos livros que eu já li, que são Ladrão de Casaca e Arsène Lupin contra Herlock Sholmes, se repetem nesse terceiro livro que eu li, que é o Arsène Lupin e a Agulha Oca. Novidades. Só uma coisa absurda que tinha no livro, que era que o Isidore Beautrelet chega às suas conclusões criando teorias e depois esperando que os fatos se adaptem a elas, o que é simplesmente um absurdo e é inverídico, já que quando você analisa o processo dele de raciocínio para chegar a uma conclusão, o que ele faz são basicamente silogismos para poder determinar o que aconteceu na cena de um crime e reconstituí-la. E, bom, eu acho que um apanhado geral bem resumido de tudo que já foi falado por aqui é isso. A minha nota final para este livro ficou sendo 5/10, por causa desses pecados repetitivos mencionados que estão fazendo com que as histórias fiquem muito previsíveis e estejam perdendo a graça pela obviedade. E bom, no mais, é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu fico muito grato de fato. Deixa o like se você curtiu, se inscreve se você tem interesse em acompanhar mais vídeos de resenha de livro, de vlog ou qualquer outra coisa do gênero, já que eu pretendo trazer mais quadros futuramente. Comenta se você acha que tem alguma coisa pertinente a ser dita, se você acha que seria interessante eu trazer uma review diferente, trazendo spoilers e quaisquer outras coisas que venham a ser interessantes para você que já leu o livro e quer comparar as coisas que foram analisadas no livro enquanto você lia com outra pessoa. E compartilha se você acha que seria legal algum outro amigo seu ou parente, por aí vai, assistir esse vídeo também. Então é isso. Até a próxima!